Boa noite. Aí quem já está conectado conosco em mais uma classe. Está aí Ana Cristina, desde Rondônia, conectado conosco. Shalom, filha amada. Gabi, minha esposa. E outras pessoas que estão se conectando que eu não estou conseguindo ver. Dê uns saludos, dê uma saudação desde onde estão se conectando, para que nós possamos também honrá-los. A presença de vocês, para nós, nos traz muita alegria. E quero convidá-los para, nessa noite, mais uma vez, nessa quarta-feira, compartilharmos uma palavra de fé, uma palavra de conhecimento, de ciência para a sua vida. Nas quartas-feiras sempre tenho buscado uma palavra inspirada por Deus, não que eu venha dar de mim mesmo, do meu depósito do conhecimento, mas eu sempre busco um sentido naquilo que o Senhor está ministrando ao meu coração, para que eu possa ser um porta-voz. E o tema que me tocou falar hoje é sobre a fé. Então, o tema, será sobre os fundamentos da fé. E o título da mensagem é como desenvolver, como gerar, como criar uma fé verdadeira. Como uma pessoa desenvolve isso? Qual é a mecânica dessa fé? Muitas pessoas confundem ter fé com adquirir conhecimento, e é totalmente diferente. O conhecimento, ele te traz a informação, mas a fé é muito mais do que isso. Não é só você ter a informação, mas a fé, ela agrega, além da informação, a confiança, a certeza daquilo que se espera. Então esse será o tema que estarei ministrando em alguns minutos. Te convido a ficar até o final. E em seguida vou estar compartilhando também em outras redes sociais, como o nosso canal do YouTube. Você que entrou no meio do caminho vai poder acompanhar até o final. Shalom Brian também, profeta Brian, está aí conectado conosco desde Costa Rica. Bendiciones. E o fundamento da palavra que eu vou estar compartilhando agora com vocês está no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo de número 1. Essa é a versão Almeida, revista e corrigida, que diz assim, Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Tem outras versões que eu poderia estar trazendo aqui para ampliar mais esse conhecimento, mas o que me interessa nesse momento é trazer a essência, muito mais do que o conhecimento, do que a casca de um ovo. O que nutre mais é a proteína, é a substância que está dentro. Então, quero compartilhar com vocês sobre a fé. O que seria a fé? O que é a fé? A fé não tem nada a ver com ter práticas religiosas. Tampouco tem a ver com a vestimenta. Ou até mesmo com visitar, congregar, participar de comunidades religiosas.
ou você ter um cenário, uma simbologia de imagens, de objetos religiosos, históricos, bíblicos, isso é ter fé? Não. Isso você tem simpatia, você simpatiza com a história, com os personagens, né? Você gosta do cenário bíblico, mas isso não é ter fé. Segundo o autor de Hebreus, diz, ora, em algumas versões diz, pois, a fé. O que é a fé? Aí vem a definição, é um firme fundamento. Ou seja, aquilo que te dá firmeza, fundamento das coisas que você espera, das coisas que você se apoia, que vão acontecer na sua vida. Isso é o que a fé provoca, produz certeza, firmeza, né? Confiança. E também diz que é a prova das coisas que não se vê. À medida que a fé me dá fundamento para esperar as coisas que eu desejo, ela também me traz uma prova, uma evidência. Ela me traz uma certeza através de evidências, né, através de coisas que eu posso me apoiar. O que é uma prova? Prova é uma evidência, é um sinal, é um penhor, né? É algo que eu já antecipei uma parte de algo que você vai receber. É aquilo que me traz uma garantia. Se a gente está no mundo dos negócios, muitas vezes vamos adquirir bens materiais e vamos comprar as coisas com prestação, a crediário. Não vamos ter o dinheiro total para adquirir um bem, um produto, um serviço que nós desejamos. E aí vem as formas de adquirir. Compramos através de um cartão de crédito, de um crediário, né? Isso traz uma garantia de que eu vou pagar. É uma prova, né? É algo que já há um contrato, já há um acordo. Não é simplesmente palavreria, palavras soltadas ao vento, mas há um acordo. Então a fé, ela só vai ser esse fundamento firme se eu entender primeiro 3 princípios que eu quero mencionar aqui, antes de entrar no profundo. 3 princípios. Primeiro princípio: a fé, ela não é produzida sozinha. A fé, ela é produzida mediante uma relação ou um relacionamento. Não existe essa pessoa que produz por si mesma a fé. Não existe esse superpoder. Tem gente que pensa que a fé é um poder que a pessoa desenvolve sozinha. Eu vou me trancar no quarto, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou cantar, vou adorar e eu vou produzir a fé. Isso não funciona. A fé não funciona dessa maneira. Primeiro princípio: a fé, ela é desenvolvida mediante relações, mediante um relacionamento correto. Segundo princípio: a fé não é uma crença, não é uma informação que eu desenvolvo por mim mesmo. A fé é uma realidade, como está dizendo aqui no texto. Ela traz uma prova, uma garantia. Você pode colocar essa palavra prova, substituí-la por garantia. É quando você faz um acordo com alguém, a pessoa diz que vai cumprir aquilo e ela decide dar um sinal, dar uma garantia. Primeiro princípio: a fé não é produzida sozinha, necessita de relacionamentos, de relações. Segundo princípio:
a fé, ela precisa de uma garantia. Ela não é uma crença. Não é algo que eu posso desenvolver sozinho. O terceiro princípio, a fé ela precisa estar apoiada em Deus. Se ela não está apoiada em Deus e na sua palavra, e na sua pessoa, no seu caráter, essa fé, ela não é uma fé que traz um fundamento firme. Porque a própria Escritura diz que os homens mudam. E Deus não muda. Nele não há mudança nem sombra de variação. Deus não é homem para que se arrependa, nem filho do homem. Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Deus não muda. Por quê? Porque o seu caráter é imutável, é perfeito. Os homens podem mudar. Os homens podem te dar uma palavra hoje e dizer que vai fazer algo por você e amanhã dizer que não vai mais fazer. Porque mudou. A sua mente mudou. As suas intenções mudaram. A sua situação, as suas circunstâncias mudaram. Então, confiar no homem, por isso que a Escritura diz, maldito o homem que confia no homem. Não está dizendo que é mal confiar. Mas está dizendo que apoiar-se no que o homem diz é muito perigoso. Porque os homens têm uma tendência à mudança. Principalmente se ele for um homem sem caráter, que não honra a sua palavra, que não tem integridade, não tem credibilidade. Mas Deus não. Salmo 118, versículo de número 6, que é o meio da Bíblia, é o que marca a metade da Escritura, diz, é melhor confiar em Deus do que confiar nos homens. Por que é melhor confiar em Deus? Porque a palavra de Deus, ela é digna de confiança. É uma palavra que nos dá credibilidade, nos traz credibilidade. Porque o que ele fala se cumpre, tem garantia de cumprimento. Não estou dizendo daquelas pessoas que usam o nome de Deus e que dizem que estão falando em nome do Senhor e são falsos profetas. A Bíblia fala sobre falsos profetas. Deuteronômio 18 diz que ai daqueles que profetizam em meu nome e estão falando pela sua presunção. Se alguém falar em meu nome e esta palavra não se cumprir, não tema esse profeta, porque é um falso profeta. E ele vai ser lançado fora da comunidade do povo. Deus é que está tirando de meio à sua comunidade os falsos profetas, porque Deus está comprometido com aquilo que ele está construindo. A verdadeira família, os verdadeiros filhos, a verdadeira comunidade profética, a noiva. Esses não podem estar no meio de falsos profetas, no meio da mescla do sistema religioso babilônico. Esses têm que estar sendo gerados mediante uma palavra que produz uma fé, um fundamento firme, que traz realidades e não falsas esperanças, falsas expectativas. Portanto, recapitulando, 3 princípios para se desenvolver uma fé genuína. Primeiro princípio, essa fé precisa de uma relação correta, de relacionamento correto. Na antiguidade, quando se ia criar os filhos ou educar os filhos, os patriarcas, os heróis da fé, eles apartavam pessoas designadas a esta tarefa de educá-los, de criá-los.
Era como se hoje fossem as babás, né? Os pedagogos, os professores, que cuidavam de todas as atividades dos filhos, educando nas tarefas domésticas, nas suas tarefas escolares, nos seus estudos das escrituras, tudo. Eles faziam parte da modelagem da educação moral, espiritual de um novo cidadão. Essas pessoas tinham essa tarefa, eram como as babás. O que seria na forma bíblica de falar de nodriça, né? Uma babá, uma que está gerando, educando. Não só as mulheres eram quem tinham mais essa tarefa, mas também os homens tinham essa tarefa. Eram servidores na casa, como Eliezer, que foi um filho servo de Abraão, que participou ali da tarefa de educar Isaac. Então essas pessoas que tinham essa tarefa, eles formavam esses filhos, porque haviam sido designados pelos pais a participar dessa educação moral, espiritual, emocional. Veja só que a tarefa de educar rompe muito o padrão religioso, porque quando se fala de educação, não estou falando de multidões, eu estou falando de designação a uma pessoa, a 2, 3 pessoas no máximo. Por isso que muitas pessoas não entendem o ministério apostólico e o mover apostólico, porque pensam que apóstolo é quem tem grande, que apóstolo é quem tem outros apóstolos debaixo da sua cobertura. Mas Jesus começou o seu ministério apostólico com 12 estudantes, que só se tornaram apóstolos depois da sua partida. Até então eram discípulos, caminhavam a par do Mestre, nos passos do Mestre. Então esses que têm essa tarefa de educar são como apóstolos enviados, designados pelo Pai a educar os filhos em uma educação correta, moralmente, emocionalmente, espiritualmente, porque os pais muitas das vezes têm que trabalhar, têm que se envolver nos negócios, não tem tempo de acompanhar os filhos. Hoje tem a escola cumpre um pouco essa tarefa, mas a escola escolariza, não forma caráter, não traz disciplina, ainda mais com o objetivo comercial de ter um grande número de estudantes, de alunos. Não tem como ter uma educação perfeita, de qualidade, como sendo um especializado naquela área, um personal da educação, um treinador. Então essas pessoas que eram designadas a esta tarefa de educar, formavam os filhos, e esses filhos que tinham esses pais, espiritualmente falando, eles geravam os filhos na fé. Não eram filhos biológicos, não eram filhos naturais, mas eram filhos na fé. E esses filhos na fé recebiam o nome de Emunim. Essa palavra Emunim está associada à palavra Emuná, fé no hebreu. Porque esses filhos, eles nasciam de uma relação de confiança. Então eles eram filhos na fé. Tinham relação, tinham confiança. Eles aprendiam não só a informação, eles aprendiam de uma autoridade constituída, de uma autoridade de confiança dos seus pais, de uma autoridade que lhe dedicava tempo,
que demonstrava ser leal aos filhos e que não ia dedurá-los aos pais com o objetivo de criar um desgaste na relação. Muitas vezes se tornava um intercessor, uma intercessora, para que os filhos, tendo as suas dificuldades, pudessem encontrar as respostas, as soluções. Eram os emunins, formados pelos pais espirituais. Assim temos hoje na igreja, no mover apostólico, pessoas que estão designadas por Deus para nos educar, para nos treinar, para nos formar, para nos desenvolver a nossa fé. E isso não vai acontecer se não houver relacionamento. Se a gente somente quiser ouvir a informação do que a pessoa tem e não quiser participar da rotina de vida, dos momentos, não interagir, não conviver, não compartilhar experiências, não é relacionamento. Não compartilhar dificuldades. Temos que ter a pessoa que Deus nos designou para a nossa educação, amadurecermos na educação da fé. Temos que ter confiança nessa pessoa e abrir o nosso coração e falar de nossas dificuldades, nossos temores, nossas expectativas, nossos sonhos. Tem que ser uma pessoa de confiança. Não estou falando de abrir para qualquer pessoa. É de uma pessoa que foi designada pelo Pai, o seu Pai Celestial, para que seja essa pessoa que vai te gerar na fé. A palavra fé, como eu falei no hebreu, é emuná. A palavra emuná tem a raiz da palavra aman. Aman significa confiar. Fé está ligado a confiar, a confiança, a credibilidade, a confiar em quem é íntegro nas suas palavras. Uma pessoa que mente não é digna de confiança. Uma pessoa que não cumpre a sua palavra não é digna de confiança. Por isso que diz as Escrituras que o crente seja de uma só palavra, seja sim ou seja não. Por quê? Porque a palavra que sai de nossa boca, ela precisa ser uma palavra que traz credibilidade, que produz confiança, produz fé. Então este princípio de se relacionar é o ambiente necessário para produzir a verdadeira fé. Não sair por aí ouvindo no YouTube, nas redes sociais. Não estou dizendo que é mal adquirir conhecimento. Eu estou dizendo que isso não produz fé. A fé, ela precisa unir o conhecimento com o relacionamento com uma pessoa de minha própria confiança. Não é tanto o que eu estou escutando, mas é de quem eu estou escutando. Deus sempre irá falar conosco através de uma voz conhecida. Por quê? Porque Deus sabe que eu não preciso somente do conhecimento, mas eu preciso também adquirir confiança. Então, o segundo princípio é que a fé não é uma crença. A palavra crença vem do grego pistes ou pistel. Significa uma teoria vazia que qualquer pessoa pode desenvolver, como existe a tal da teoria da evolução. Teoria não se pode provar, é uma teoria, é uma tese. É um pensamento de alguém que raciocinou querendo explicação e não encontrou uma resposta, então inventou uma resposta. Não tem como demonstrar. Essa semana teve uma pessoa que veio ao meu trabalho e começou a conversar comigo, querendo informações do que eu havia lhe passado sobre a forma de adquirir um cartão internacional. Então essa pessoa veio falar comigo, demonstrando ser um conhecedor da Bíblia, e eu falei, eu gosto desse tema, então vamos conversar.
Aí eu perguntei, você sabe sobre as 12 tribos? Querendo puxar um assunto com ele. Ele falou, não gosto do Antigo Testamento não. Eu falei, então o que você gosta de falar? Você gosta de falar sobre a época de Jesus, o governo de Roma, os imperadores? Isso aí eu gosto de falar muito bem. Mas aí logo ele vem falando de Gênesis 6, que é lá no Antigo Testamento. Gênesis 6 que diz que se cruzaram, que os filhos de Deus cruzaram com os filhos dos homens e nasceram os nefilins, os gigantes. E não, na tese dele, aquilo ali era a evidência de extraterrestres. E eu falei, eu não acredito nisso. E aí ele começou a falar, você não acredita? Então você acredita na Bíblia? Claro que eu acredito na Bíblia. E ele começou a falar, se você acredita na Bíblia, então você é assim, começou a taxar, com as taxações dele. E falou, porque eu acredito em extraterrestre. Eu falei, o senhor já viu algum extraterrestre? Não. Então você está acreditando que você não a viu. E você está julgando a minha fé, que eu creio no que eu já experimentei. Tem pessoas que acreditam no que vê, não veem, acreditam no que não veem, ouviram. Mas se apegam àquilo como uma verdade e debocham da Bíblia. Como se fosse um livro de mito, um livro de contos. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que esperamos. A sua fé tem que esperar cada dia, tem que ter uma expectativa, não pode ser uma fé morta. Tem que ser uma fé viva, tem que esperar. Você está enfermo, tem que esperar que Deus vai te curar. Você está passando uma crise, você tem que esperar que Deus vai resolver e vai responder às suas orações. E ela é a prova, a evidência, a garantia das coisas que não vemos. Ainda não se cumpriram todas as minhas expectativas, mas Deus está dando todos os dias evidência. Todos os dias Deus está provando o seu amor, a sua fidelidade. A mesma coisa que experimentamos em uma relação de confiança. Quando a gente está esmorecido, abatido, vem a outra pessoa e diz, não fica assim. Você não está sozinho, Deus vai te ajudar, eu estou com você, vamos vencer isso juntos. E esta relação de confiança, ela reflete uma realidade daquilo que Deus também, da forma que Deus atua. A verdadeira fé, emuná, ela é um fundamento firme das coisas que esperamos. E a prova, tem que ter prova. Se não tiver prova, é tese, é teoria, é crença. Tem que ter prova. Por isso que quando o Messias veio e João Batista anunciou ele como o Cordeiro de Deus, todos queriam que Yeshua pudesse demonstrar. Essa palavra muitas vezes era usada pelos fariseus como mostra-nos um sinal. E ele dizia, uma geração má e adúltera não terá outro sinal senão o sinal do profeta Jonas. Yeshua falou, já há uma profecia que já fala qual é o sinal para os incrédulos. Porque a profecia não são para os incrédulos, são para os crentes. Assim fala Paulo em Coríntios 14. As línguas, o orar em línguas, o falar em línguas, é uma evidência para os incrédulos, para que eles saibam que existe uma língua ou uma linguagem espiritual. Mas a profecia são para os crentes, para edificar os crentes, os santos. Então Yeshua falou que não haverá outro sinal para os incrédulos, senão o sinal do profeta Jonas. Porque se vocês não acreditarem nisso,
Não vai adiantar eu falar mais outra coisa. E qual era o sinal do profeta Jonas? Que o Messias passaria 3 dias e 3 noites no ventre da terra, assim como Jonas passou no ventre do peixe. Jonas experimentou uma morte e ressurreição. Assim também o Messias deveria passar pelo mesmo processo. Não no ventre de um peixe, mas no seio da terra. Em um sepulcro. Em um lugar de morte. Então, a profecia são para os crentes. Yeshua veio trazer evidências, sinais, realidades para os crentes. Temos que nos desenvolver na capacidade de ver os milagres, de ver e experimentar esses milagres, para crescer e desenvolver e amadurecer a nossa fé, a nossa confiança no Deus que servimos, no nosso Pai Celestial, como Ele nos ama, como nosso Papai, e que Ele designou pessoas que irão corresponder o seu amor, o seu cuidado, as suas capacidades, as suas virtudes virão até nós. Onde estamos, Deus coloca pessoas ao nosso redor que são pessoas que nos ajudam, que nos apoiam. Vai ter também algumas pessoas que serão adversárias, mas temos que ignorar esses adversários. E temos que celebrar aqueles que Deus coloca ao nosso lado para nos apoiar, para nos fazer crescer, para avançar. Então, a fé não é uma crença, não é uma teoria, é uma realidade, é algo que eu posso demonstrar, é algo que tem explicação, é algo que é palpável, tangível. Ah, você crê que Deus pode curar? Eu creio. Por quê? Porque a Bíblia diz. A Bíblia me dá informação. Já vi isso. Já apliquei isso. Já. Então agora eu tenho a prova. Eu tenho o testemunho. Isso é o que produz a verdadeira fé. Não é só a crença, a teoria vazia, mas é a prova, a evidência. É um resultado que eu posso demonstrar. Ainda que não seja o resultado completo, mas é um começo. Ah, e você crê em Deus, que Deus pode fazer isso? Creio. Mas se você nem deu o primeiro passo ainda, como é que você diz que crê? Abraão saiu para uma terra que ele não sabia para onde ia, mas ele deu o primeiro passo, demonstrou ter fé. Quando damos o primeiro passo, não é o resultado que a gente quer, mas a gente já caminhou, já se moveu, já agiu. Então, o terceiro princípio é que a fé, ela traz essa garantia, essa evidência, esse sinal. Não são falsas palavras. Quando falamos de garantia, nós temos que entender duas palavras: integridade e credibilidade. Quando a Escritura fala da palavra amém, amém é um acróstico, é uma abreviação de uma frase, da frase El Melech Neeman, que significa Deus, Rei fiel. Essa palavra Deus, Rei fiel, significa
que quando Deus fala, Ele garante o cumprimento. Que a sua palavra é digna de confiança. Tem total credibilidade. Então, o terceiro princípio é que a fé ela tem que ter uma garantia, uma evidência. Você quer fazer um acordo comigo? Está de pé esse acordo? Então resiste esse acordo. Me dá uma garantia, para que não fiquemos só em palavras. Porque quando eu decido dar uma garantia, eu estou demonstrando a minha intenção em fazer. Então, quando Deus decide fazer algo na sua vida, Deus não está pensando se vai fazer, se você vai merecer. Tira esse pensamento religioso, de indignidade. Você tem um pensamento de que Deus vai fazer. Se Deus vai fazer, Ele vai demonstrar que Ele vai fazer. Para que você fique tranquilo. Deus não deixa nada para a última hora. Esse pensamento evangélico de que Deus só faz nas últimas horas. Deus faz nas primeiras horas. Ai, Senhor, eu acredito que no último momento o Senhor vai enviar o recurso. Não. Deus envia no primeiro momento. Talvez no final Ele vai trazer o restante. Aquilo que falta para completar. Mas a maior parte Ele vai te dar no começo. Isso Ele não der tudo. Porque Deus trabalha trazendo prova, garantia, evidências. Do que Ele fala, Ele cumpre. Então, para ir finalizando, fé, emuná, traz um firme fundamento. Traz um fundamento firme. Se nos relacionamos com pessoas que mentem, que cumprem e não falam, falam e não cumprem, perdão, que são inseguras, que fazem as coisas, falam e depois fazem quando der. Essa relação, ela é anti-fé. Por quê? Porque não tem credibilidade nas palavras e não há integridade nas ações. A fé necessita de integridade e de credibilidade. Por isso que não é só ter a informação, é saber de quem eu estou recebendo. Se eu posso depositar minha confiança nesta pessoa que está me falando. Se ela é uma pessoa íntegra, que está falando as coisas só para tomar vantagem. Ou se ela está falando porque ela é uma pessoa que está comprometida com a verdade. Tem muitos hoje em dia que pegam as palavras de Deus e usam ao seu próprio bel prazer. Ensinam sobre dízimo e não dizimam. Ou quando dizimam, dizimam no seu próprio ministério, que o dinheiro volta para o seu bolso. Só para estar ali na frente das pessoas demonstrando o que está fazendo. Não dizimam em uma cobertura, em uma paternidade. São pessoas que falam de unidade, mas vivem em divisão, na sua própria casa. São pessoas que falam em que as pessoas são livres, mas vivem regulando as relações. Vivem regulando as pessoas.
né? E ainda mais no sistema evangélico, religioso, não vou dizer só evangélico, religioso. Uma das formas de aprisionar as pessoas é o ativismo. Criam atividade todos os dias, para que as pessoas não tenham como pensar em fazer outra coisa, visitar alguma outra atividade. A pessoa já trabalha a semana inteira, tem 4, 5 atividades na semana. Ela não vai aguentar ir para outro lugar, visitar um outro lugar, só se estiver ferida, frustrada, com algum problema de relacionamento, pode ser que ela vá, com dificuldade. Mas não vai ter ânimo e força para ir. E às vezes está numa rotina de ouvir mensagens, pregações e não está crescendo em fé. Por quê? Porque não tem uma relação correta com a pessoa que Deus designou para formar essa fé, para trazer esse fundamento, essa firmeza, para dar essa garantia daquilo que o Pai está construindo, aquilo que o Pai está formando. Para ir finalizando, em Gálatas capítulo 4, versículos 1 e 2, diz: digo, pois, em que todo o tempo em que o herdeiro é um menino, em nada é diferente de um simples servo, ainda que seja o senhor de tudo. Mas fica debaixo de tutores, de curadores, até o tempo determinado pelo Pai. O Pai jamais irá te dar a tua herança, aquilo que é o seu direito, o seu legado, enquanto você não estiver crescendo e alcançar a estatura que Deus quer que você alcance. A maturidade. Se você sempre está se justificando, colocando a culpa nos outros, dizendo que não alcançou fazer isso ou fazer aquilo porque ninguém te ajudou, por causa daquilo, você ainda está como um menino na fé, esperando que as pessoas façam por você aquilo que você tem que fazer. Então você vai ficar debaixo de tutores, debaixo de curadores, até você amadurecer. Quando chegar a sua maioridade, espiritualmente falando, então você vai poder receber a sua herança, o seu legado. Vai poder fluir no seu ofício. Porque você vai poder responder à autoridade. Como saber se uma pessoa está madura? Se ela sabe responder à autoridade. Se ela não fica sempre se justificando, colocando a culpa no outro. Ah, não, foi a mulher que tu me deste. Ela que me deu o fruto. Adão, pensei que tu tinha amadurecido. Pelo jeito você está voltando a ser uma criança. Mulher, é assim? Deus estava na expectativa de que a mulher desse uma lição no homem e assumisse a responsabilidade. Aí a mulher vai e se contagiou com a responsabilidade do homem. Diz: não, foi a serpente que me enganou. Aí Deus mais uma vez falou: nossa, pensei que esta mulher estava sendo uma isha, está sendo uma ninha. Ficarão debaixo de tutores, de curadores, até o tempo da sua maioridade, até o tempo em que amadurecer. Somente quando você amadurecer é que o Pai pode te entregar a sua herança. E quem é a sua herança? É a sua família,
é o seu território, são os recursos no seu território, as coisas para você administrar, os recursos do reino para você administrar. É necessário fé. Põe a sua fé em Yeshua, porque Ele vai te apresentar o caráter do Pai. E quando você encontrar o caráter do Pai, estiver plenamente confiado nele, de que o Pai não irá mudar pelos seus erros, pelas suas falhas, pela sua incerteza. O Pai não trabalha no mérito, Ele trabalha com justiça. Mas muitas vezes Ele vai te dar aquilo que você não merece, mas que você precisa, para você passar de onde você está travado, de onde você está retido. Sabe, quando você é reprovado em um exame, esses dias para trás eu fui reprovado no exame de vista. Fui renovar minha habilitação, fui reprovado. E eu falei, poxa, e agora, Pai? No mesmo dia que eu fui reprovado, estava um pouco desanimado. O apóstolo, meu pai no Senhor, ministerialmente, ele me liga e fala, Hijo, meu hijo Leandro, quero que você saque, você tire a licença para dirigir no exterior. Porque eu consegui um carro aqui e você vai dirigir o carro para poder acomodar todas as pessoas que vêm. E eu falei, uau, eu não estava me sentindo digno e apto nem de dirigir aqui na minha região. E o Pai está me chamando para dirigir internacionalmente. É assim que o Pai faz. Ele nos tira das nossas debilidades, das nossas limitações, das nossas frustrações. Porque a fé, ela traz a evidência. Ela traz uma garantia de que realmente nós somos filhos, somos herdeiros e estamos sendo preparados para administrar grandes coisas no Senhor. Amém? Então vou encerrar por aqui. Deixo o meu abraço. Se você achou interessante esta mensagem, se algum ponto te chamou a atenção, comenta, deixa suas perguntas, seus comentários, compartilha para que outros possam também ser abençoados por esta palavra. E nos acompanhe todas as quartas-feiras através dessa página no Facebook e no nosso canal Shalom. Estaremos transmitindo a palavra do Eterno até que Ele nos permita. Regis conectado, Shalom, e outras pessoas também conectadas aí. Um grande abraço, que o Pai vos abençoe grandemente, em nome de Yeshua HaMashiach.